Paz, irmãos, eu gostaria neste vídeo, vai ser rápido esse vídeo, porque depois eu tenho alguma coisa para falar sobre heresias, um estudo pequeno, irmão, não vai ser muito longo, tá? Bom, irmãos, eu deixei, primeiro para os irmãos saberem, eu deixei aí um vídeo de um batismo, que quando eu estava na congregação, eu fui até Guiné-Bissau, na verdade a missão ali era de um irmão diácono que trabalhou bastante ali, deve estar trabalhando. Eu gosto muito daquele irmão, não tenho nada para falar contra ele. Ele nunca me fez nada de mal. Eu tenho que ser sincero, irmãos. Eu acredito até que ele sofreu muito, porque Deus sabe, Deus que eu tenha guardado aqui, abençoe a sua família. Quero deixar bem claro aí, porque se alguém ouvir, não vem dizer que eu estou falando que eu que comecei. Eu não comecei nada, irmão. Eu apenas acompanhei, ajudei. Mas eu estive ali naquela viagem e com o meu dinheiro. Não vou dizer que não me ajudaram por fora, mas a congregação não me deu assim uma coleta razoável, vamos dizer assim, para mim poder ir fazer essa viagem. Se me ajudaram alguma coisa, foi irmãos que sentiram por fora, porque eu era uma pessoa pobre, irmão, mas eu senti vontade e desejo de estar ali e junto com esse irmão, até porque Deus fez algumas coisas junto conosco, isso eu não posso negar. E nós estivemos ali no meio de um povo simples, humilde, um povo que eu amo. Inclusive, há pouco tempo esteve me procurando aqui um irmão de lá e conversamos bastante. Ele solicitou que eu voltasse para visitá-los. Eu expliquei a minha situação, porém ele falou que eles me consideram do mesmo jeito. Eu percebi até que não seria assim que deveria ser. E aqui eu tenho conhecido muitas pessoas de Guiné-Bissau que também já falaram para mim ir até lá. Porém, no tempo certo, né, eu gostaria de ir sim. Não para mexer com os irmãos que estão na congregação, porque se eles estão lá, estão se sentindo bem, louvado seja Deus. Agora, se tiver alguém lá que tiver parado, jogado no canto, aí eu vou procurar essa alma, certo, irmãos? Bom, isso é uma parte que eu queria informar os irmãos. A outra parte é que esse batismo eu coloquei porque realmente um irmão, num comentário, deu a impressão que ele não acreditava no que eu estava falando. Então, tudo que eu falo aqui, irmãos, na internet, referente ao que eu passei e que eu conheci dentro da CCB, é verdade. Não estou denegrindo, estou falando a verdade. Eles não querem que fala, certo, irmãos? Mas, infelizmente, eu também não aceito que façam mal para uma jovem ou que corte a liberdade de um jovem que muitas das vezes fazer uma coisa dessa vai jogá-lo no abismo. Isso é perigoso e vai destruir uma família. E as pessoas têm que pensar nisso também, não é só pensar na denominação. E outra informação que eu vou passar para vocês, que esta informação é uma informação que ainda estou ainda pesquisando. Ainda amanhã eu vou falar com um ancião, ou de lá, ou diácono, porque eu tenho amigos que podem me dar essa informação. Então eu vou ver se realmente procede. Porém, eu vou me antecipar para os irmãos. Dizem, né, que foi feita uma reunião, falaram, quem falou foi um irmão que... Bom, não vou falar o que ele fazia, o que ele faz, né, o que fazia, isso não interessa. Interessa que eu tive uma informação que vale a pena a gente prestar atenção em alguns vídeos, não é? De palavras que a congregação vai começar a pegar ou até em algum culto online, porque foi tratado entre eles, assim diz o irmão que me passou, não sei se isso é real, não é? Que eles estão agora criando uma forma de um estudo ou de uma teologia e vão formar como se fosse uma cartilha ou uma pauta teológica, não sei qual é o argumento, como vai ser a teologia, se vai ser arminiana ou se vai ser calvinista. Eles vão criar alguma coisa e para centrar os pregadores em pregar Jesus Cristo, certo, irmãos? Então, mediante isso,
eu quero dizer para vocês que eu fiquei sabendo, então nós até fico contente se eles fizerem isso, porém isso não me ilude em nada, porque, irmãos, não adianta, depois que derrama o leite, depois que um monte de alma se perde, seria muito importante se eles fizessem diferente, eles mudassem mesmo e buscassem aqueles que eles cortaram, aqueles que eles machucaram, e reconduzindo, dando uma anistia, não é? Mas com uma mudança, deixar bem claro, com uma mudança. Mas eu não acredito que isso vai acontecer. Todavia, não é, irmãos? Vamos ver. Mas o problema é o seguinte, irmãos. Mesmo que isso acontecesse, eu vou fazer uma pergunta aqui para os líderes, né? Eles não vão me responder, mas eu lembro, e não vem dizer para mim que não, eu não sei, também não vou acusá-los, porque eu não sei o porquê disso. Por que o nosso saudoso irmão Arnon levou o CNPJ da Congregação Cristã no Brasil para a ONU? Eu não me lembro agora o ano, mas eu estava dentro da reunião quando foi tratado isso, e quando ele levantou e disse que o CNPJ já estava na ONU. E por que agora está surgindo esse diálogo interreligioso e também está ligado com a Organização das Nações Unidas, que vão formar uma nova ordem mundial e uma união onde terá uma só religião. Isso é tão realidade que já está, a Bíblia ecumênica, acredito que já está pronta, porque foi uma inteligência artificial que diz que ia corrigir a nossa Bíblia, e por isso muito tempo se falava que a Bíblia contém a palavra de Deus, irmãos. Isso descaracteriza a Bíblia, descaracteriza, e se eles vão mudar, eles têm que mudar até isso, porque se ficar isso daí, fica a mesma coisa. Eu não acredito que isso seja correto, porque, irmãos, algo centenário, né, dentro da congregação, não é? Mas se for olhar, irmãos, nós olhando desde os apóstolos, sempre eles consideraram as Escrituras, e até o próprio Senhor Jesus, ele disse que as Escrituras testificavam dele, lá em 5 de João, versículo 39. Então, irmãos, eu não estou aqui criticando, estou aqui querendo entender por que o nosso irmão lá, o presidente da congregação, esteve na Itália no ano de 2020, em outubro, e sendo que eu acompanhava as notícias do Vatican News, que eu morava na Itália, e eu percebi que ia haver uma reunião dia 20 de outubro. E foi convidado vários líderes de grandes denominações. Isso é tão real que eu moro aqui próximo a uma Assembleia de Deus que não tem nada a ver com a Assembleia de Deus aí do Brasil. É um culto maravilhoso, é um culto bem doutrinado, é um culto, irmãos, que não tem nada a ver com o que os irmãos conhecem de Assembleia de Deus aí. Vocês ficam até assim assustados, dizem, meu Deus, nem parece, tão organizado. E outra coisa, hein? Nem dízimo o irmão não pede. Dá quem quiser e quanto quiser, é como se fosse voluntário. Tudo voluntário, irmãos. E também os pastores, não é que ganham dinheiro, os horrores de dinheiros, não. Eles são ajudados conforme as necessidades que eles estão passando. É como a congregação, os irmãos lá têm o cartão corporativo, que eu acredito que seja muito mais do que eles ali, porque eu conheço pregadores de outras denominações aqui, que cobram o dízimo, conheço, não vou falar qual denominação, já não é Assembleia, mas um tempo eu fui lá visitá-lo, ele estava de manhã na igreja orando, chorando, eu entrei e fui orar junto com ele. Quando levantamos da oração, ele estava em aflição, ele disse, irmão, estou em aflição. Eu falei, o que aconteceu? As ofertas que entraram esse mês junto com os dízimos não vai dar nem para pagar o aluguel e nem a luz, irmão. Eu falei, meu Deus. Eu falei, se o irmão permitir, eu venho no outro culto aqui e vou falar de coleta. Ele falou, pode vir. Aí eu fui lá, irmãos, e Deus me deu a graça de falar de coleta voluntária. E Deus preparou o que estava faltando e todos ficaram felizes, irmão. Então existem denominações que são sim obras que são guiadas por Deus também, não é só a congregação.
Isso seria um absurdo nós falarmos isso. Eu mesmo fui convidado por diversas e não tomei nenhuma atitude e não fui para nenhuma. Certo, irmãos? Até a Assembleia Cristã queria que eu abrisse aqui em Portugal, eles já estavam tudo correto, mas eu ia voltar para o Brasil no outro mês, mas de repente não deu certo, porque aconteceu tantos movimentos no Brasil, e eu estava indo não por causa da... Aqui é muito melhor que o Brasil, irmão, vou ser bem sincero, mas eu estava indo por causa de saudades de alguns que ficaram, e também saudades de amigos que eu tenho lá. Irmãos, eu passei por um problema muito sério, psicossomático, perdi a noção do que eu falava e do que eu fazia. Isso começou na congregação do Brás, numa reunião, estive no ambulatório, o médico me receitou uns remédios, mas não disse direito como era para mim tomar, e aquilo ali me estragou tudo, irmãos. Eu surtei por causa daqueles remédios. Irmãos, falei coisas terríveis, tem coisas que eu nem me lembro, que eu não sei, se perguntar para mim, eu não sei, até nem gosto de lembrar. Não vou dizer para vocês que uma vez eu não queria voltar, porque eu comecei a sentir falta, mas até o dia que eu recebi um telefonema anônimo de uma irmã bem velhinha, e que disse para mim que Deus tinha me tirado de lá. Eu não sei nem quem é essa irmã. Ela disse que Deus mostrou para ela o meu telefone, ela ligou direto, ela nem sabia para onde ela estava ligando. Ela falou: Deus tirou você do ministério, foi Deus, e Deus sabe por quê? Porque senão você ia se perder lá, porque tem muitas coisas erradas, que Deus não está se agradando. Ora, eu não conheço essa irmã, não sei quem é, e ela disse que foi um anjo que levou o telefone para ela de noite. Eu não vou falar nada porque foi ela que falou, irmão. Quem sou eu para julgar o outro? Eu me alegrei bastante, mas eu quero dizer para os irmãos, para voltar lá no assunto, para não ficar dando muito rodeio. Irmãos, eu vou ficar atento nessa parte aí de teologia que eles vão criar. Se vocês perceberem que mudou a pregação, é que realmente então está tendo alguma coisa interna, porque eles estão perdendo muitos membros, certo? Então, irmãos, eu gostaria de dizer para vocês que são membros, ou melhor, membros não, que são frequentadores da congregação, entendam que tudo que nós falamos não é para destruir a instituição, não é para falar mal, nós falamos para as almas que foram jogadas fora. É isso, irmão? Entenda. Quando o irmão me disse assim, vai pregar mais o evangelho em vez de falar isso. Mas isso, irmão, também é algo importante para o evangelho. Porque tem pessoas que foram lançadas fora e estão pensando que vão ser condenadas. Eu conheço vários que se suicidaram. Então, irmãos, tenhamos cuidado. E mesmo que isso aconteça, eu ficarei assim um pouco com o meu pé atrás por causa desse CNPJ que realmente foi apresentado numa reunião no Brás. Eu estava na ONU, e logo depois de alguns anos eu morava na Itália, e também um dos servos de Deus da liderança do Brás estava na Itália. A reunião seria dia 20 de outubro de 2020. Em 2020, no dia 17 de outubro, esse irmão já estava lá e congregou, inclusive. Eu não vou falar onde ele congregou, sei onde ele congregou e até onde ele ficou, tudo, irmãos. E não vou falar mais nada porque eu não estou aqui não sou investigador, né? E não tem nada a ver com a vida do irmão, ele é livre, vai aonde ele quiser, certo, irmãos? A única coisa é que se ele foi no Vaticano e depois mandou fazer aquela circular dizendo que eles não têm nada a ver com isso, então estão cometendo um grande erro e ainda ou estão muito inocentes. Como é que os irmãos aqui da Assembleia de Deus foram chamados e não foram? Não foram e não assinaram nada. Mas você vai olhar no papel lá que tem uma Assembleia de Deus que foi. Mas eu sei por que foi. É outra Assembleia, porque a Assembleia tem a Assembleia de Deus Ministério Madureira. Se eu apenas visse congregação cristã ali, irmãos, e não soubesse que o presidente da congregação estava na Itália, eu poderia dizer que era outra congregação, porque hoje tem tantas, não é? Mas, sinceramente, o que me deixa um pouco assim desconfiado é porque estava na Itália.
Se os outros sabiam que ia ter essa reunião, todos sabiam, será que esse era o único irmão que não sabia, irmão? Se foram comunicadas as igrejas no Brasil e em todos os lugares. Bom, irmãos, eu não estou aqui para julgar ninguém. Se há alguma mentira por trás disso aí, vai aparecer. Eu gostaria que não houvesse, gostaria que não acontecesse nada. Não é o meu desejo, porém eu estou sendo sincero, certo, irmãos? Agora, se a congregação mudar totalmente, não sei. Tomara que acontecesse. Porque nós não queremos ver o mal de ninguém, tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Eu falo isso com muita coerência. Agora vou fazer um vídeo explicando sobre as heresias. Ah, outra coisa, quando eu estive doente, fiquei 3 meses dentro de um quarto. Não recebi visita de ninguém, praticamente, só de ninguém não, de um casal de velhinhos e 2 jovens. Mas depois que eu vim de Portugal, que eu vim para Portugal e voltei, aí então que eu recebi visita da mocidade. Mas depois que eu vim para cá e voltei. Porque eu amo a mocidade, sempre amei, quero o bem deles e não quero o mal de ninguém, tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos. Vamos ver o que vai acontecer se essa informação procede. Deus abençoe e guarde a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, então deixei um batismo aí também, que o irmão que desconfiou que eu não era ancião, ou irmã, não sei, que eu nunca fui ancião, né? Então assista, vai estar debaixo do outro vídeo. Vou fazer um agora, né? Eu já postei o do batismo, deve estar lá, mas eu vou deixar esse aqui e em cima desse terá um outro falando sobre heresia. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.